Bom, reverendo Almir, estamos curiosos. O senhor disse e falou com muita propriedade sobre a obra de Wesley, né? Talvez seja o reformador que concretamente mais se esforçou por fazer os crentes buscarem santidade, né? Criou núcleos que buscavam isso, que acabaram se transformando na igreja metodista. Então, o senhor falou que é possível a gente alcançar a santidade, mas qualquer pecado põe a santidade a perder. Então, quanto tempo o senhor já conseguiu ficar santo? Bem, eu não diria, permita-me a ousadia de discordar, que qualquer pecado põe a santidade abaixo. Não entendo que é exatamente assim. E antes de responder essa pergunta bem objetiva que me foi feita, sem fugir dela, mas eu quero pegar um gancho na fala do professor Ricardo, quando ele, eu creio que já quase no final, ele disse, olha, talvez seria interessante nós pensarmos e buscarmos a questão do que é a santidade, ou o que nós estamos tentando transmitir com esta palavra, com este conceito, para que as coisas fiquem mais claras. Eu gostei de uma definiçãozinha, que não é uma definição etimológica, nem exegética, nem hermenêutica, quer dizer, não tem aquele fundamento do texto bíblico, talvez seja mais pastoral, de um autor, William Greathouse. Ele é do movimento metodista e tem um livro dele, editado em português pela editora Nazareno, Dos Apóstolos a Wesley. Esse livro, ele aborda justamente como o próprio título diz, historicamente, a ideia de santidade, a pregação de santidade, começando, então, no Novo Testamento, com os textos neotestamentários. Ele vai para o período patrístico, né, dos pais da igreja, vários deles, passa pelo período medieval, especialmente por aqueles grandes místicos medievais, vai passando, passa pela Reforma, passa pelo próprio Wesley, obviamente, e aí ele faz a conclusão. E a definição que ele dá, eu achei muito pertinente, diz assim, santidade é a saúde espiritual restaurada. A saúde espiritual que foi restaurada. Se nós pensarmos em santidade ligando apenas a questão do pecado, nós estamos empobrecendo o próprio termo bíblico, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário. Por isso que eu disse, não sei se exatamente cometer um pecado, ou vários pecados, poderá, assim de maneira tão direta, enfraquecer a ideia de santidade ou o projeto de santidade. Porque realmente a Bíblia, né, o irmão já enfatizou várias vezes, e certamente os nossos telespectadores têm conhecimento bíblico suficiente, ela está farta em expressões que falam, sede santos porque eu sou santo, né? A santificação é a vontade de Deus para as vossas vidas, e etc, e etc. Ora, será que Deus iria usar algo como uma espécie de truque psicológico apenas para nos mover a buscar o tempo inteiro, corrermos atrás de algo para evitarmos uma outra coisa, sendo que esse algo que nós estamos correndo atrás, ele de antemão sabe que nós jamais alcançaremos. Mas é tipo assim, ele vai nos distrair. Então, para que nós não olhemos para o pecado, não tenhamos tempo de pecar, vamos dizer assim, ele vai agora fazer com que nós corramos, e ele lá, sabendo, não, eles nunca vão atingir, mas eles pelo menos não vão pecar. Eu creio que não é uma ideia muito abonadora para se pensar a respeito de Deus. Então, quando nós falamos em santidade, é interessante que a expressão de perfeição sem pecado, ou santidade sem pecado, ela jamais foi usada pelo Wesley, embora ele enfatizasse a santidade o tempo inteiro. O Clube Santo, como já foi dito aqui, as sociedades eram para este fim. E ele sustenta que a santidade completa ainda se desvia da lei perfeita. Ele faz essa distinção, ou seja, a perfeição de obediência à lei de Deus, ou seja, a vontade de Deus, mesmo com o meu exercício de santidade, ela não é plena. Mas, reverendo, explica para nós melhor, com o seu dote de professor, como assim um pecado não põe a santidade a perder? Ser santo não significa ser isento de pecado?
Aí é que está a questão. Resumir a santidade, a isenção de pecado, primeiro, é reduzir o conceito bíblico de pecado. Não é santidade. Só isso, mas é isso principalmente. Evidentemente que o não pecar, ou a busca de viver de tal forma que o pecado não nos atraia, ou que nós não estejamos pecando voluntariamente, está dentro da ideia de santidade, é óbvio. Agora, repito... Então é possível viver sem pecar voluntariamente. Segundo Wesley, nós podemos chegar a um ponto em que, voluntariamente, nós nos dispomos de tal forma que nós não temos uma inclinação para o pecado. Isso não significa que é impossível viver sem pecar. Aliás, ele diz, é possível pecar, sim. E algumas vezes nós vamos pecar. Não, mas sem querer. Sem querer. Tá. Devido a esse processo de santificação. Deixa eu perguntar para o reverendo Ricardo como que ele entende isso. Sim, há um movimento teológico que está bastante ligado ao movimento metodista, que recebeu o nome na história da teologia de perfeccionismo. O perfeccionismo foi apresentado de diferentes maneiras, por diferentes teólogos, diferentes pensadores cristãos. Mas muitos apresentaram o perfeccionismo como a possibilidade de viver sem pecar nesta vida. E nós, da tradição calvinista, na qual eu me incluo, não acreditamos que isso seja possível. Eu não acredito. Pelo contrário, acredito que o indivíduo que afirma viver sem pecado, ele está pecando ao dizer isso, porque está demonstrando presunção. E a presunção é um pecado. Portanto, há uma espécie de um paradoxo, não é? A acreditar que é possível um ser humano viver sem pecar é um pecado, uma presunção, uma arrogância espiritual. O paradoxo do homem santo, que já foi apresentado de outra forma também, interessante para a nossa reflexão. Através da história, muitos homens foram reconhecidos pela sua santidade. E estes homens se achavam os maiores pecadores. A começar do apóstolo Paulo, que afirma isso nas Escrituras. E grandes pecadores, reconhecidos na história como grandes pecadores, se achavam santos. Entre eles nós temos, por exemplo, não que ele seja um grande pecador, não é isto, mas temos um caso recente do nosso ex-presidente, que disse em reportagem que saiu em todos os jornais e todas as revistas, eu não tenho pecado, ele disse. Aqui não há nenhuma tentativa de desabonar o ex-presidente, mas de perceber que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que são pecadores. Talvez a santidade, no sentido que o reverendo Almir falou, comece exatamente no reconhecimento, não é? De que somos pecadores, e isso nos faz pessoas mais próximas da santidade. Agora, viver sem pecado, como afirmaram alguns perfeccionistas, isso me parece contrário ao ensino do Novo Testamento, ao ensino das Escrituras.